Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Fonte Viva, a lição de número 11, que tem o título Glorifiquemos. Ela tem uma mensagem de Paulo, que diz assim: Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente preparando minha beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: Bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada: Bendita seja a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é a maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Obrigado a todos vocês. Fiquemos com a paz e com o amor do Divino Mestre Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse encontro, por permitir nos reunir em nome de Jesus, para primeiramente te dar graças por tudo que temos, por tudo que recebemos de ti.
se pudermos, Senhor, te rogar bênçãos cada vez mais, para que elas possam cair sobre nós em forma de bálsamo, de energia, de remédio salutar para o nosso refazimento físico e espiritual. Que possamos, Senhor, prestar bastante atenção nas orientações aqui oferecidas na noite de hoje e rogamos a tua auxílio para nos ajudar a colocarmos em prática no momento que formos chamados para dar o nosso testemunho. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estarmos aqui filosofando o Evangelho do Cristo. O capítulo de hoje é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Preâmbulo. Vamos saber primeiro o significado dessa palavra? Parte preliminar em que se anuncia a promulgação de uma lei ou um decreto, ou seja, parte de um texto. Kardec vai colocar algumas questões bem interessantes. É uma questão de alguns religiosos que interpretam de uma maneira equivocada a maneira de orar, de forma maquinal, automática, da boca para fora. Outra questão é a desatenção, em que alguns religiosos interpretam isso. Colocam as palavras de formas exageradas, exaltadas, e a falta de concentração. Por que a falta de concentração? Começamos pela Ave Maria, passamos pelo Pai Nosso e terminamos pela prece de Cáritas. Não houve concentração suficiente para aquela prece chegar à divindade. Nós sabemos que a prece tem que passar pela mente e chegar ao coração. A oração é o recurso que nós temos mais rápido, mais fácil de chegar, de acessar o mundo espiritual. Aqui no nosso planeta, agora na Terra, nós vivemos a matéria. Como é que eu vou acessar o mundo material? Através do celular, notebook, eu consigo saber o que está acontecendo no Japão em questão de segundo. Para me acessar o mundo espiritual, tem duas formas. A oração, que é através dos meus pensamentos, a minha vontade, eu vou acessar aquela minha prece aos bons espíritos, eu vou alcançar a divindade. E outra maneira é o desencarne. Eu prefiro ficar com a oração. Então vamos filosofar juntos? Está imperdível. Até daqui a pouco. Então, meus amigos, item 1. Os espíritos hão dito sempre: a forma não vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e da maneira que o mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Independentemente das caracteres da prece, louvar, agradecer, pedir, o poder da prece está no pensamento, não perante as palavras. Ela pode ser prolongada, pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas não vale o grande número de palavras, não vale a exaltação. Tem que ter emoção, tem que ter o pensamento passar pelo coração. É nisso que o Kardec está dizendo. O pensamento é a comunicação dos espíritos. É uma das potências da alma, juntamente com a vontade, que viaja através do fluido cósmico universal, tão rápido como um raio, e vai chegar até Deus. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, segundo as suas crenças. Tem que acreditar. O que nós acreditamos, no caso Deus, nos deixa mais leve, mais suave, mais à vontade com essa intimidade. A prece é um momento de intimidade com Deus.
Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Quais são os princípios da doutrina espírita? Crer em Deus, imutabilidade da alma, comunicabilidade entre os espíritos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que se sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces, que esse capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Elas, sem dúvida, podem ter ditado outras em termos diversos, apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencial ou mesmo. Quando Kardec começou a fazer esse trabalho, ele recebeu cerca de 50 cadernos, tá? Oriundo de todos os lugares. Tá? E o que ele fez? Ele separou item por item, separou a parte filosófica, separou a parte científica, tá? E foi agrupando. Tá? Verificou os fatos, fez uma seleção, o que era o mais importante. E o mais importante disso daí era o pensamento. Tá? O pensamento essencial é o mesmo. O objetivo da prece consiste em levar nossa alma a Deus. Quando nós participamos das sessões públicas, em qualquer atividade na casa espírita, o que o dirigente fala? Tá? Gente, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos coração, tá? Elevar os nossos pensamentos. Então, quando se fala, é um momento de intimidade de cada um. Fechar os olhos é desconectar da vida material. Eu não vou pensar nas contas para passar, eu não vou pensar nas atribulações da vida, eu não vou pensar na janta que tem que fazer. É um momento de intimidade, tá? Eu vou pensar no belo, no bom, na criação de Deus, ver essa natureza exuberante, o mar, as estrelas. Tudo isso está ligado lá que os espíritos falaram, lá para a gente, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. O objetivo da prece é o quê? Agora vamos seguir um pouquinho. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem, ainda mesmo, entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas, quando sinceras. Deus aceita todas as crenças, todas as preces, em todas as religiões, Deus aceita, mesmo que tem que ser sincera, tem que ter sinceridade. Porque Deus sabe o que passa no nosso coração. Eu tenho uma amiga que ela tem essa dificuldade. Tá? Ela precisa da vela. Tá? Ela precisa desse ritual da vela. E ela fala, Silvio, eu não consigo rezar sem a vela. Por mais que eu sei que o pensamento é tudo. Mas Deus aceita o pensamento dela com a vela. Vamos passar para o item 2. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativo aos deveres para com Deus e ao próximo, complemento que são lembrados todos os princípios da doutrina. Isso me faz lembrar a explicação dos Espíritos sobre a oração do Pai Nosso. A gente vai ver um pouquinho mais adiante isso. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Reconhece os cultos, as religiões, quem são católicos, quem são umbandistas, quem são muçulmanos, tá? Mas a gente reconhece isso daí, quando ditas de coração, tá? Kardec chama atenção, mais uma vez, ditas por coração. Palavras bonitas, pessoas que se exaltam, às vezes as pessoas acabam até gritando, mas tem que passar pelo coração, tem que ter sinceridade.
Deus, segundo ele, é sumanamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, por quando faz de um modo ou não de outro. Deus sabe que está no nosso coração, gente. Somos criação, somos filhos de Deus, e Ele sabe perfeitamente o que está no nosso coração. Qual é a verdadeira intenção? Ele sabe. Quem quer que lance anátema às preces que não esteja no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Censura, condenação, critica outras religiões, outras crenças. Isso me faz lembrar o item do Livro dos Espíritos, liberdade de consciência. Tá? Capítulo 10. Tá lá. Está lá, a questão é 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença o outro que não pensa como ele? Isso é falta, aos espíritos falam. Isso é falta com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Quem quiser se aprofundar, está na 835, tá? Vai até 842. Crer em Deus, se atém a uma fórmula, é emprestar-lhe a pequenez das suas paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo São Paulo, capítulo 27, número 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ore compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que fossem proferidas em línguas estrangeiras, e que, por isso mesmo, não chega ao coração. Inteligível, que compreenda, fácil de dizer, claro, compreensível, simples, não dizer palavras bonitas, mas sincera, está em relação com a língua que é dita. Tá? A prece fala numa língua e quem escuta não compreende, simplesmente não entende a língua. Tá? São línguas diferentes. A língua tem que ser a mesma para haver compreensão das palavras. Isso me faz lembrar, gente, as missas que eram feitas em latim. Tá? Eu nem sei se ainda são feitas em latim, mas ficava assim, a compreensão era um público muito limitado. As raras ideias de que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras. Falam coisas, às vezes, coisas bonitas, mas sem significado. E pelo misticismo da linguagem, quer dizer, o sobrenatural, né? Vamos para o próximo item. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são meros adornos de lentejoulas. Vamos ver o que Kardec quer dizer com isso. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, precisa, sem fraseologia inútil, frases feitas, decoradas, nem luxos de epítetos que são meros adornos de lentejoulas. Epítetos, dá elogios ou injuriosa dada a alguém. Isso me faz lembrar, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 3. Diz mais ou menos assim. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, quando sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Muito bem lembrado por Kardec. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia em vibração, uma fibra da alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído.
Entretanto, notai que o ar distraído e com a vulnerabilidade, elas são ditas na maioria dos casos. Vulnerabilidade, instabilidade. As pessoas começam a fazer a sua conexão com Deus e acabam se distraindo. Volta à condição do mundo material. Conta a pagar, o jogo que vai começar à noite. E outra coisa que ele fala aqui, que é bem interessante, tá? Notai com o ar distraído, tá? Falta de concentração. Começa a fazer a prece lá, se concentra na Ave Maria, daqui a pouquinho, junta com o Pai Nosso e termina com a prece de cálice. Não houve concentração suficiente. Ele começou a fazer a sua elevação a Deus, mas não conseguiu elevar seu pensamento. Vence lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz. Verifica-se que ali mesmo há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias preces constantes nesta coletânea. Preces gerais, preces por aqueles que mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Aqui vou fazer um breve resumo, nós vamos ver isso mais adiante. Preces gerais, procede do próprio Jesus, pode substituir a todas as outras preces, resume todos os deveres do homem para com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É um ato de adoração a Deus, fé, submissão, pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. É a oração do Pai Nosso. Preces por aquele mesmo que ora. Essa prece, meus amigos, está em particular aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. É um presente dado por Deus a cada um de nós. Desempenha junto a nós a missão de um pai para com o filho, conduzindo ao caminho do bem. Sente-se felizes quando nós alcançamos seus conselhos e tristes quando caímos. Tem os espíritos protetores, que são os nossos amigos, parentes, são os nossos companheiros mais próximos. São os companheiros de jornadas que nos acompanham. Tem os espíritos simpáticos que se afinizam com os nossos gostos. Podem ser bons ou os maus. Isso vai depender da gente, tá? Dos nossos gostos e pendores. Tem os espíritos sedutores que se esforçam para nos afastar do caminho do bem. Preces pelos vivos. Essas preces, meus amigos, está ligado à condição que nós estamos hoje, tá? Que é um planeta de prova e expiação. E prova é prova. Os bons espíritos vão nos inspirar dando os bons conselhos para que nós tenhamos coragem e resignação. Fortalecer o bom ânimo perante o combate. Também tem por finalidade esses companheiros tendo como a prece ter o efeito direto à pessoa por quem é feita. Eles fazem uma espécie de uma corrente fluídica. Para quê, gente? Para fortalecer o moral do companheiro. Vamos lá um pouquinho adiante. Prece pelos espíritos ou pelos mortos. Tem por finalidade a lembrança, a simpatia da pessoa que partiu e ajuda na libertação das ligações terrenas, o desprendimento, ajuda a absorver a perturbação mental. Mas Kardec, mais uma vez, nos chama a atenção a sinceridade do pensamento e na abundância das palavras. Tem que passar pelo coração. Prece pelos doentes e pelos obsidiados. Essa situação de prece, gente, pertence aos espíritos inferiores, ao mundo que habitamos, situações que fazemos lá no passado, os nossos desvios de conduta, da nossa ordem moral e pelos nossos excessos. São as enfermidades do corpo. Mais uma vez, o Espiritismo nos ajuda a suportar, compreender com resignação que são os males passageiros. E temos para combater isso. É o passe magnético, a própria prece e o instinto de conservação. Para finalizar, com o propósito de chamar a atenção
com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance. Vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Kardec, nesse resumo que o Kardec fez, ele nos chama atenção, tá? Porque a prece, esse tema é mal compreendido por alguns religiosos, tá? Por desconsiderar a sua importância. Fazem algumas vezes de uma maneira maquinal, mecanicamente, sem sentimento, e se esquecem do seu principal objetivo, é a ligação com Deus. Eu espero que vocês, meus amigos, tenham gostado desse estudo. É um prazer, uma honra compartilhar o Evangelho com vocês. É um prazer, uma honra estar nessa corrente do bem através da Casa de Miguel. Hoje ele nos recebe pelos nossos pensamentos, mas mais tarde isso tudo vai acabar. Vamos estar juntinhos de novo. Agradeço a casa, a Capuíte, a Miguel, a esses espíritos bondosos que sempre nos acolhem com muito carinho. Agradeço a Ti, Jesus, a Maria Santíssima, aos bons espíritos, aos anjos guardiões. E que Deus nosso Pai nos abençoe e nos protege nessa longa caminhada até Ele. Fiquem com Deus, meus amigos. Que Deus nosso Pai nos abençoe. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pelo banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje. Por essas vibrações, essas energias de amor e de paz, de refazimento, que nos fizeram tão bem. E por isso, por tudo isso, queremos te dar graças. Mas também te rogar, Senhor, que todo esse amor, toda essa paz, que nos envolveram o tempo todo, alcance cada lar, cada coração, cada nomezinho que passa agora em nossos pensamentos. Mas também não deixe de alcançar, Senhor, aqueles irmãos que se encontram nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nas ruas, Senhor. Enfim, aonde tiver um filho teu, que essas vibrações alcance-os e ajude-os no seu despertar, para que eles possam, junto conosco, caminhar para frente e para o alto. E assim, para que todos juntos possamos ter dias melhores, dias de paz, dias de glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.